E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai resolver essa questão de biologia, explicando legal essa questão. Essa questão foi bem difícil pra mim, eu lembro na época, e eu tenho uma certa facilidade de biologia, e hoje fazendo medicina é um pouco mais fácil eu explicar pra vocês essa questão. Vamos lá. A figura a seguir ilustra a comunicação entre um vaso sanguíneo e um néfron. O néfron, vou explicar pra vocês. A gente tem um rim, certo? O rim, ele tem um formato de feijão, certo? Ele é mais ou menos assim, e cheio de cabinho assim, tá? Lógico, não tá lindo, mas é assim. A gente tem uma microestrutura no rim, que seria a menor unidade o rim, ele serve para filtrar o nosso sangue. E existe vários itens iguais que chamam néfron. Néfron é como se fosse mini rins dentro do rim. Eles são as menores unidades de filtração, são as menores unidades de filtração do rim. E eles são exatamente nessa forma. Eles são assim, ó. Eles são assim. E aí eles têm essa forma aqui, ó. Só que aqui está simplificado nesse desenho, né? Aí a gente teria o túbulo distal, o túbulo proximal, aí a gente tem uma alça de Henle, e enfim. Mas vamos explicar com a imagem que está aqui. Então isso que é o néfron. Néfron é a menor unidade de filtração do rim. E o rim serve para filtrar o sangue, filtrar as impurezas do sangue, tudo que tem de metabólitos, coisas ruins que não presta para o sangue, joga fora. Principalmente a ureia, que é derivado da produção de amônia e de compostos nitrogenados. Os néfrons são estruturas que existem aos milhões no rins, que têm papel fundamental na produção de urina. Os processos numerados de 1 a 3 correspondem respectivamente a... Pessoal, vamos lá. A gente vai ter uma arteríola. Arteríola é uma artéria. Artéria é onde bombeia o sangue, né? Onde é a parte maior pressão no sangue. Arteríola é uma artéria menor. Aferente, né? Aferente é uma artéria que vem. Então tá indo nessa direção de aferir, que vem. E é o seguinte, a gente tem uma artéria e quando ela chega, essa parte aqui do rim chama glomérulo, tá? Glomérulo. E quando ela chega aqui, começa, por difusão, a entrar compostos nitrogenados no glomérulo. Então a gente tem aqui a entrada de compostos. E qual que é a função do glomérulo? Filtrar. Ele filtra o que entra dentro dele, porque tudo que entra dentro dele, a maior parte das coisas que entram vão ser excretadas na urina. Então ele filtra. Então essa primeira parte é chamada de filtração glomerular, certo? Então só pode ser E ou D. Não pode ser secreção capsular. Não pode ser secreção capsular, não pode ser secreção capsular. Cápsula não tem aqui, mas cápsula é uma coisa que envolta essa arteríola, mas não está no desenho, então vamos focar aqui no que está no desenho. Então, é uma filtração que acontece no glomérulo, que é essa estrutura aqui em forma de pinça, tá? Então, o que está acontecendo aqui uma filtração. E porque só vai passar para cá o que for inútil para o corpo, tá? Aliás, pode passar um pouco de itens úteis, mas vocês vão ver no próximo número que acontece com eles. Então pode entrar glicose, um pouco de glicose, um pouco de proteína aqui. Só que a gente não quer que isso seja excretado, porque é importante para o nosso corpo funcionar. Então, é uma filtração. Qual que é os processos? É filtração. E 2. Pessoal, a 2 é exatamente a reabsorção tubular. Por que uma reabsorção e não absorção? Porque é o seguinte, a absorção da glicose, da proteína e desses itens importantes que a gente tem, inclusive sal, sódio, potássio, eles são muito importantes e a absorção acontece no intestino. Então, a absorção primária desses índices só está lá no sangue porque foi antes absorvida no intestino. Então, o que acontece aqui não é a absorção, porque não foi o rim que produziu essas coisas úteis. Veio da nossa dieta e já estava absorvido, já era uma coisa útil. Aqui está sendo reabsorvido, tá? Porque ele perdeu aqui, sem querer entrou aqui, sempre entra um pouco, mas o nosso rim consegue devolver para o sangue
proteína, glicose e itens importantes pra gente. Então acontece que é a reabsorção e não a absorção. Então só pode ser AD, mas agora a gente vai ver o que é o 30. A3, né? A3 é a secreção tubular. A secreção, como o nome passa, é de secretar, de jogar fora, de dar, né? Aqui vai sair outros compostos inúteis tóxicos para o nosso corpo, ou excesso de sal, ou outras coisas que for inútil para o nosso corpo, para o nosso corpo que seja tóxico. Então ele vai entrar na urina e vai ser excretado. Então essa é a resposta.